Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente continuar o CWF aqui do canal, o nosso Comic World Fight, o grande campeonato aqui do canal, com a segunda luta das oitavas de final, Flash contra Thor, exatamente, né? Eu já fiz semana passada, comecei o grande campeonato do CWF aqui do canal, né? Com a primeira luta das oitavas, que foi Sentinela contra a Feiticeira Escarlate. Sentinela atualmente é o único e o primeiro classificado para as quartas de final. O vencedor dessa luta aqui de Flash contra Thor vai pegar o Sentinela na primeira luta das quartas de final. Galera, vamos fazer essa batalha aqui, né, do CWF, vamos continuar esse campeonato, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, que é força. E aqui eu já fico com o Thor, 1 a 0, galera. Bom, por que eu fico com o Thor em força? Cara, o Thor é muito mais forte e muito mais resistente fisicamente do que o Flash. O Flash não aguentaria, por exemplo, um golpe direto do Mjolnir. Ele já feriu, né? O Thor já feriu até entidades cósmicas usando o seu Mjolnir, né? A força divina do Thor é um dos seus maiores poderes, né? Essa força que vem de Odin, essa força que vem de uma família mesmo, né? Que vem de sangue. O Thor é um dos seres mais fortes de toda a Marvel. Ele é capaz de erguer montanhas inteiras e enfrentar entidades cósmicas diretamente, cara. O Thor domina claramente na força e no poder bruto no meio dessa luta. Alguns feitos marcantes do Thor em relação à sua força: ele já lutou de igual para igual com o Hulk na sua versão mais poderosa dos quadrinhos, já lutou de igual para igual com o Hércules, com o próprio Surfista Prateado, já destruiu planetas com seus ataques cósmicos, né? Já levantou a Serpente Mundial, né? A Jormungand, que é uma criatura do tamanho da Terra nos quadrinhos. Então, em força, eu acho que o Thor venceria, por isso 1 a 0. A próxima categoria é velocidade, e aqui eu não preciso nem falar quem ganha, né, cara? 1 a 1 para o Flash, né? Bom, eu não precisaria nem argumentar o porquê o Flash ganharia em velocidade, mas, né, antes da gente continuar os argumentos, eu estou levando em consideração o Flash do Barry Allen, ok? Não do Wally West. Então vamos continuar com os argumentos, né? Bom, o Flash vence absolutamente tudo nesse quesito de velocidade. O Thor não tem reação para acompanhar alguém que pensa e se move em atos segundos igual o Flash, e pode, por exemplo, ultrapassar a velocidade da luz milhões de vezes, entende? Mesmo seres cósmicos da Marvel, como o próprio Mercúrio ou o Surfista Prateado, não chegam perto da velocidade do Barry, rapaziada. Bom, a velocidade sobre-humana absurda que o Barry tem. O Barry, ele acessa, né, a força da velocidade, né, a força de aceleração, permitindo que ele corra mais rápido que a luz e até atravesse dimensões com a sua velocidade. O Barry pode viajar no tempo, né, apenas correndo, algo que pouquíssimos heróis conseguem fazer, tanto na DC quanto na Marvel, entende? Ele já correu tão rápido que ele salvou toda a linha temporal em Crise nas Infinitas Terras, né? Tanto que ele foi o grande responsável por se sacrificar e absorvendo toda a energia do Anti-Monitor na HQ e salvando, né, toda a linha temporal de Crise nas Infinitas Terras, né? Ele também já derrotou o Savitar, o Zoom, o Flash Reverso, vilões, né, que têm poderes semelhantes aos do Barry, né? Ele também já correu para fora do próprio universo observável só com a sua velocidade, e ele já conseguiu pensar e reagir mais rápido que qualquer computador quântico e qualquer tipo de super inteligência. Isso é um pouco da demonstração da super velocidade que o Flash tem, por isso 1 a 1. A próxima categoria é durabilidade, e aqui eu fico com o Thor, 2 a 1, né? Bom, eu fico com durabilidade com o Thor porque a sua durabilidade e resistência são pontos muito fortes. Ele já resistiu a explosões que destruíram planetas inteiros e sobreviveu no próprio vácuo do espaço sem danos algum no seu corpo. Ele resistiu a explosões, né, e a explosão de uma estrela, e ele saiu ileso. Não teve problema nenhum dentro dele, entende? O Thor é muito mais forte e resistente fisicamente, como eu falei. O Flash, por exemplo, como eu já falei, não aguentaria um golpe do Mjolnir. O Thor, né, cara, já resistiu a diversas entidades cósmicas, o próprio Surfista Prateado, a diversas explosões cósmicas de planetas, de estrelas. Ele tem uma resistência muito maior e isso soma muito a sua força, por isso 2 a 1. A próxima categoria é inteligência, e aqui eu fico também com o Flash, 2 a 2, né? Cara, o Flash já conseguiu, como eu falei, pensar e reagir mais rápido do que computadores quânticos, super inteligências e qualquer ser mais inteligente até do que o próprio Flash.
Flash. O Flash tem uma inteligência absurda, não só relacionada à sua velocidade, mas ao mundo em geral. O Flash é um cientista, Barry Allen é um cientista, galera. Ele é muito inteligente, ele é responsável por grandes planos e por grandes consequências, né, físicas da ciência do próprio mundo da DC. Ele é muito importante em pesquisas e, né, em questões científicas mesmo, né? Pelo fato dele ser um grande cientista, um dos grandes cientistas da DC inteira. O Flash é muito inteligente, a gente sabe dessa inteligência dele. Com certeza ele ganharia do Thor aqui, já que ele é um dos seres mais bem pensantes da DC, né? Por isso 2-2. A próxima categoria é inteligência em batalha e eu também fico com o Flash 3-2, rapaziada. Cara, o Flash inteligência em batalha, por mais que o Thor tenha mais experiência, o Flash ele vence a inteligência em batalha somado à sua inteligência própria, do seu intelecto, que é muito inteligente, e também a sua velocidade. Galera, o Flash pode prever o futuro. O Flash pode parar seu tempo, entende? O Flash numa batalha, cara, ele leva vantagem em quase tudo. Por mais que ele não tenha tanta força assim igual um Thor, cara, dentro de uma batalha o Flash pode usar todos os seus artifícios pra fazer o que ele quiser. Se ele quiser, cara, voltar no tempo, se ele quiser ir pro futuro, se ele quiser prever o que vai acontecer no meio da batalha, o seu reflexo é muito grande, então é muito difícil de você atacar o Flash. Cara, dentro de uma batalha ele seria muito mais inteligente, somando ao seu intelecto e moldando qualquer tipo de plano. É muito rápido pro Flash ver qual o golpe que o seu adversário vai dar nele, no seu amigo, em quem tiver com ele, e ele conseguir moldar uma luta muito mais rápida, né? E pensar nos seus próximos passos dentro da batalha. Por isso é uma inteligência enorme e ele venceria 3-2. A próxima categoria é experiência, e aqui eu fico com o Thor 3-3. Cara, o Thor realmente em experiência venceria, né? Ele possui milhares de anos de experiência, sendo um dos melhores guerreiros de Asgard. Por isso que ele recebe o grande poder, o poder de Odin, né, cara? É o grande poder do deus Odin, que é o seu pai, justamente por ele ser considerado o maior guerreiro de toda Asgard. Ele já lutou milhares de décadas e milênios junto com guerreiros de Asgard. Ele tem muitos anos de vida, né? Uma das suas experiências também, momentos de suas experiências, né? Ele possui, por exemplo, a descarga de energia tão poderosa que já feriu Galactus e derrubou o Celestial Ezitar, né? Que são dois grandes seres cósmicos e soma muito a sua experiência, né? Ele também já lutou de igual para igual, como eu falei, com o Hulk na sua versão mais poderosa, galera. Ele tem uma experiência muito grande, principalmente em batalha, né? Em força bruta, e por isso ele ganharia experiência 3-3. A próxima categoria é poder, e eu também fico com o Thor. 4-3 para o Thor, né? Virou o jogo de volta, né, cara? Bom, como eu falei, o Thor tem o grande poder da força divina, sendo um dos seres mais fortes de toda a Marvel, capaz de erguer até montanhas completas só com a sua força. Isso é um poder muito grande do Thor. Já enfrentou diversas entidades cósmicas, como eu falei. Tem o grande poder divino, o God Blast, né? Que é o grande nome do seu poder divino, com as suas descargas de energia que eu falei, que foi capaz de vencer o Galactus, né? Ele também tem como grande poder o seu controle climático. Com o Mjolnir, ele pode manipular trovões, relâmpagos, tempestades e até energia cósmica com o seu Mjolnir. Ele também tem como poder, né, o voo e a energia mística. Ele pode voar em velocidades incríveis, né? Assim como ele já viajou entre dimensões só com o seu Mjolnir. O Thor também pode até viajar, né? E mudar a própria realidade com o seu Mjolnir. Pode viajar também no tempo, já fez isso nos quadrinhos. Então, em poder, eu fico com o Thor 4-3. A próxima categoria é a habilidade. E aqui eu fico com o Flash 4-4, né? Cara, o Flash tem muito mais habilidades do que o Thor e a gente sabe muito bem disso, né? Algumas das suas habilidades são como, por exemplo, roubo de velocidade. Ele pode roubar a velocidade de qualquer ser, até de entidades poderosas, entidades cósmicas, deixando esses seres, né, imóveis. É o que o Flash pode fazer. Fazer alguém completamente rápido ficar parado, roubando a sua velocidade. Ele também pode viajar no tempo e em dimensões. O Barry pode viajar por qualquer tipo de tempo, apenas correndo, rapaziada. Algo que pouquíssimos heróis podem fazer, né? Ele também tem como poder
poder os seus ataques vibracionais. Ele consegue vibrar suas moléculas para atravessar matéria sólida ou causar explosões sônicas e vibrações destrutivas. Outro tipo de habilidade que o Flash também pode somar é a sua intangibilidade e a sua regeneração. Ao vibrar em altas frequências, né, ele pode se tornar intangível, ou seja, ele pode passar por paredes, passar por qualquer tipo de matéria sólida. E ele pode se curar, obviamente, rapidamente por ter uma regeneração absurda. Por isso, ele ganharia em habilidade 4/4. A próxima categoria é a agilidade, e eu também fico com o Flash, 5/4 para o Flash, né? Bom, ele ganharia justamente por ter essa sua velocidade sobre-humana absurda, rapaziada. O Barry pode ter acesso fácil à força de aceleração, como eu falei. Isso permite que ele corra mais rápido que a luz e atravesse dimensões, atravesse o tempo, vá para o futuro, vá para outro qualquer tipo de tempo. É o que ele pode fazer e isso se soma muito à sua agilidade. Cara, a velocidade dele é absurda, eu não precisaria nem falar sobre a agilidade aqui, né? O Thor não tem reação para acompanhar alguém que pensa e se move em atos segundos, como o Flash se move, né? E pode ultrapassar a velocidade da luz milhões de vezes, cara, como o Flash faz. O Thor não conseguiria fazer isso, né? Não tem nem pra ele perto em agilidade, por isso 5/4 para o Flash. A próxima categoria é combate. E eu também aqui fico com o Thor. 5/5 empatou de novo, né? O Thor, como eu falei, é muito mais forte e mais resistente fisicamente do que o Flash. Em um combate corpo a corpo, claramente ele venceria, né, rapaziada? O Flash não aguentaria um golpe do Thor, não só do Mjolnir. O Thor sem o Mjolnir, cara. O Thor só com o Thor. Com certeza em um combate corpo a corpo venceria do Flash. É difícil de você atacar o Flash, mas a gente tá levando levando em consideração combate corpo a corpo, né, usando muito mais a força. Por isso, né, o Thor venceria, com a sua força colossal e o seu poder divino que ele tem. Obviamente o Thor venceria em combate 5/5. A próxima categoria é façanha e aqui não tem como, né, rapaziada? O Flash venceria 6/5, né? Cara, o Flash ele não tentaria lutar corpo a corpo com o Thor. Como eu falei, no corpo a corpo o Thor venceria, né? No combate ele venceria. Mas o Flash não usaria isso a seu favor. Obviamente o Flash usaria a velocidade e o roubo de movimentos, né? O roubo de velocidade pra neutralizar o Thor rapidamente na luta, cara. Isso é um tipo de façanha que o Flash poderia usar. Ele poderia também vibrar o seu corpo caso o Thor jogasse o Mjolnir pra cima dele, ou usasse o Mjolnir, né? Que é muito destrutivo pra cima do Flash. Ele poderia simplesmente vibrar o seu corpo e o Mjolnir iria atravessar sem efeito nenhum. Ele poderia deferir milhares de golpes por segundo, né? Como ele já fez contra o próprio Superman nos quadrinhos, ele poderia fazer isso com o Thor também, usando as suas façanhas junto com as suas habilidades. Por isso ele ganharia 6/5. A próxima categoria é reflexo, né? E aqui também, obviamente, a gente fica com o Flash, né, rapaziada? O Flash, obviamente, ganharia em reflexo 7/5. Ele tem reflexo e percepção acelerados, como eu falei. Ele pensa, reage e processa informações em atos segundos, que equivalem, né, a um quilintilésimo segundo, né? É muita coisa, rapaziada. É muita coisa, né? Apesar da força colossal e do poder divino do Thor, ele simplesmente não conseguiria reagir ao Barry, rapaziada. O Thor é rápido? É. Comparado a um super-herói sem super velocidade que não tem ligação com a força de aceleração. Ele não teria chances no reflexo contra o Flash. O Flash poderia roubar a velocidade do Thor, como eu falei, vibrar para evitar ataques e derrubá-lo antes que ele percebesse que foi atacado, rapaziada. O Flash com certeza ganharia em reflexo, por isso 7/5. A próxima categoria e última, invulnerabilidade. E eu também fico com o Flash, 8/5, né, rapaziada? Vamos lá. Por que o Flash ganharia em vulnerabilidade? Como eu falei, ele tem um dos grandes poderes e habilidades que é a intangibilidade e a sua regeneração. Ao vibrar em altas frequências, né, ele poderia se tornar intangível e se curar rapidamente. Isso é uma grande invulnerabilidade, né? Principalmente porque para o Thor atacar o Flash é muito difícil. O Flash tem muito menos vulnerabilidades do que o próprio Thor. O roubo de velocidade é uma grande vulnerabilidade para o Thor. O Flash tem esse poder. Como eu falei, ele pode roubar a velocidade do Thor e roubar até a velocidade do Mjolnir e até em algumas categorias aqui, se a gente parar pra pensar, os poderes cósmicos do Mjolnir. Ele poderia fazer algum tipo disso com a velocidade que o Mjolnir está vindo até ele, né? Ele poderia fazer isso com o Thor, com qualquer tipo de entidade poderosa, como ele já fez
fez nos quadrinhos. Ele poderia vibrar o seu corpo, né, para não receber esse ataque do Mjolnir. Até porque a maior vulnerabilidade que o Flash teria na luta seria a força bruta do Thor. E isso se soma ao Mjolnir. O Thor poderia usar seu poder divino com o Mjolnir, mas o Flash poderia usar o seu poder de vibração, a sua intangibilidade, para conseguir sair dessa. Então, cara, o Thor teria muito mais vulnerabilidades, principalmente por não ter uma velocidade parecida com a do Flash, né? Ele receberia muitos e muitos golpes com isso. Por isso, o Flash é o grande vencedor da luta 2 das oitavas de final, vencendo por 8-5 o Thor, né? Uma luta que foi muito boa, na minha opinião foi bem justa, e o Flash com certeza venceria essa luta de 8-5, né? Flash agora vai pegar nas quartas de final o Sentinela. Vamos ver como que vai ser essa luta aí. Vamos esperar pra chegar nas quartas de final. Vamos agora para a próxima luta das oitavas de final ainda, tá? Temos a terceira luta, essa foi só a segunda. Comenta o que vocês acharam da luta de Flash contra o Thor. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.